Perfeito. Agora está gravando a tela para quem não participar desta aula poder posteriormente assistir. E muita gente não participou, né? Porque temos muitos estudantes na escola e a média das nossas aulas estratégicas são de fato isso, 16, 20, 25, não é? É uma pena. Mas enfim, muito obrigado por todos vocês estarem aqui, não é? Então, caso você queira ver melhor a tela sendo compartilhada, por favor, clique 2 vezes nela. Se necessário for, clique com o botão direito nos 3 pontinhos no canto superior do quadrado, no canto superior direito do quadrado que está sendo compartilhado com vocês. Clique com o botão em cima desses 3 pontinhos e selecione a opção tela cheia, porque assim você vai ver toda a tela que eu estou compartilhando com vocês, tudo bem? Eu espero que todos estejam com o PDF, que é este arquivo que eu estou compartilhando com vocês, aberto, pois nós vamos estar fazendo exatamente este exame. Espero que também todos estejam idealmente com fone de ouvido. Eu vou estar começando a tocar o áudio para ao menos verificar se vocês estão conseguindo escutar bem, tudo bem? Então vamos lá. Test 2. You'll hear a number of different recordings, and you'll have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you'll have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. Vocês estão conseguindo escutar sem problemas? Pois isso é um ponto importante, né? Por favor, escreva no chat room, se possível. Excelente. Muito bom. Ótimo. Então, vamos então começar. Primeira questão que precisamos prestar atenção quando o assunto é de fato a execução IELTS, e eu vou aqui inclusive parar de compartilhar minha tela com vocês e compartilhar outra coisa. Somente um instante. Pixel. Ok. Vou aqui compartilhar com vocês o Paint. Perfeito. Vejamos. Vamos imaginar o seu fluxo de realização do IELTS, listening, sendo assim. Vamos aqui tentar pegar isto. E você tem isto e isto. Aqui é o áudio. Aqui são as instruções e o tempo que você tem antes do áudio tocar. E aqui é o momento após o áudio, a interação que você tem que interpretar, tocar. Quando você está com o áudio tocando, ou seja, aqui, este é o momento em qual você não tem controle nenhum sobre nada. O áudio está tocando, a interação está tocando, você tem que interpretá-la, e é ele que dita as regras, não é? E você simplesmente segue o ritmo que ele mesmo define. Quando o áudio termina de tocar, infelizmente também não tem muita coisa que você pode fazer, por quê? As respostas que você tem no IELTS Listening são respostas que envolvem informação específica. Você, portanto, somente vai conseguir respondê-las porque você estava escutando e escrevendo ao mesmo tempo. Se você tivesse que primeiro escutar para depois escrever, é bem provável que você teria grandes problemas, não conseguiria responder. Mesmo se você é alguém com memória boa. Porque simplesmente são informações muito específicas, como nomes próprios, números, pesos, coisa bem específica. O único momento onde você pode efetivamente fazer algo é aqui, antes do áudio começar. É os 30 segundos que vão ser dados para você de silêncio antes do áudio começar, não é? Porque, como dito, quando o áudio está tocando, ele que dita o ritmo e depois que o áudio terminou, você não vai conseguir se lembrar se o que você respondeu estava certo ou errado. O máximo que você pode esperar verificar é o seu spelling, a sua soletração. E eu vou comentar sobre isso em breve, sobre o que fazer nisso, neste momento, de forma mais precisa, após o áudio. Tudo bem? Então, a estratégia IELTS Listening inteira se resume
aos 30 segundos antes que você tem antes de cada áudio. Tudo bem? Tem uma outra coisa que você pode fazer durante e depois, mas 95% é dos 30 segundos em silêncio que é dado para você antes do próximo áudio, respectivo às próximas questões, tocar. E aqui então, o que você precisa de fazer? Vamos aqui então parar de compartilhar a tela e compartilhar novamente a outra. A avaliação novamente. O que você precisa de fazer é, 1, destacar informações-chave que definem com exatidão o tipo de tópico que as questões que você terá que responder abrangem. Pois, tomando como referência este vocabulário que você define como vocabulário-chave, que define o tópico da questão, você escutará ao áudio e, ao escutar as exatas mesmas palavras-chave que você destacou, como sendo as palavras que definem o tópico que a questão abrange, ou escutando a sinônimos delas, você sabe que a resposta logo depois está por vir, fica ainda mais atento e responde a pergunta. Porque essas palavras que você destaca como palavras-chave são o que nós denominamos de signpost language, linguagem de placa. É como se fosse uma placa, quando você destaca uma palavra-chave que define o tópico da questão, escuta essa mesma palavra no áudio, é como se, ou um sinônimo dessa palavra, é como se uma placa levantasse e falasse answer is coming, answer is coming. A resposta está vindo, a resposta está por vir. E, invariavelmente, ela vem. E é importante você saber separar o joio do trigo quando você está se preparando para escutar e quando o áudio começa, porque o exame IELTS Listening é cheio de gaps. O que são gaps? Gaps. Gaps são espaços. Gap em inglês é espaço, não é? Pelo menos uma tradução livre e contextualizada ao que nós queremos aqui. Gap é espaço. Mas o espaço do quê? É uma parte do áudio no qual as pessoas estão falando e nenhuma questão que você tem respectiva a este áudio ainda foi respondida. Então, às vezes o áudio começa, ou ele está no meio, ou até mesmo no final, e as pessoas continuam falando, e falando, e falando, e você não identificou nenhuma relação entre a questão que você tem que responder e o que eles estão falando. E aí você, na realidade, começa a se perguntar, nossa, será que já passou o momento de resposta e não deu em nada? Será que já passou o momento de resposta e eu não consegui identificar? Eu estou perdido onde que eu estou? Aí você começa a ficar desesperado, você começa a entrar em pânico, e aí sim você perde controle, aí perde a noção de onde que você está, perde controle do tempo, e aí você não somente errou aquela questão que você pensou que não viu, mas também perdeu todas as outras daquela sessão. E isso aí, naturalmente, é uma catástrofe. Então, saiba, o programa é cheio, o áudio é cheio de gaps. Partes onde que as pessoas estão falando e não tem nenhuma questão relacionada a elas. E às vezes, isso às vezes dura vários segundos. E você não pode se desesperar. E quando você sabe que o gap parou e as pessoas agora vão falar sobre algo que a questão disse, ou que as questões abrangem? Quando você começar a escutar as palavras-chave que você destacou, ou as sinônimos delas. Porque aí você sabe que, ok, finalmente chegou ao que as questões abrangem e a resposta está por vir. Aí você separa o joio do trigo, tem a sua atenção voltada para o que é ainda mais específico e preciso para responder as questões e pronto. Tudo bem? E agora, como você então, primeiro, define o que é uma palavra-chave ou não? Vou estar explicando isso agora, mas eu vi que alguém colocou um comentário no chatroom. Boa noite. A Laís. Boa noite, Laís. Então, voltando aqui. O que é uma palavra-chave? O que define, então, o tipo de expressão que você vai tomar como referência? Como dito, uma palavra-chave nada mais é do que uma palavra que define com exatidão o tópico que a questão abrange. Portanto, você faz isso ser explícito desta forma. Por exemplo, aqui, nesse primeiro grupo de questões de 1 a 5, a palavra talk é uma palavra-chave, pois quando você escutá-la ou é um sinônimo dela, você sabe que a resposta 2 está por vir. A outra palavra talk é uma outra palavra-chave, pois quando você escutá-la ou é um sinônimo dela, você sabe que a resposta 3 está por vir. A palavra test é uma palavra-chave, pois quando você escutá-la, você sabe que a resposta 5 está por vir. Aqui para a questão 1, a palavra place
é uma palavra-chave, pois você sabe que quando você escutá-la relacionada a este primeiro tempo, a resposta 1 está por vir. A resposta 4 tem como palavra-chave time, pois você sabe que quando você estiver após essa resposta 3 ter sido dada e novamente tempos serem ditos, a resposta 4 está por vir. E até mesmo podemos dizer que o Classroom 5, relacionado aqui então a esta informação como um todo, não é? É uma palavra-chave para a resposta da questão 5. Porque você sabe que ela está relacionada à questão 5 e quando você escutá-la, você sabe que a questão 5 está por vir. Veja o que eu fiz. Eu não somente destaquei as palavras-chave, no qual eu sei que quando escutá-las a resposta está por vir, como talk, Classroom 5, test, mas também destaquei as informações e a relação entre elas, deixando com setas essas relações as mais explícitas e óbvias possíveis. E o que eu sugiro você fazer é exatamente isto naqueles 30 segundos antes do áudio começar. Você então faz isso antes do áudio começar, deixando os dados de referência explícitos, visualmente explícitos, e a relação entre eles também. E você não pode, infelizmente, fazer isso no computador. Não desta forma. Eu estou aqui conseguindo fazer isto porque eu estou usando um editor aqui do computador. Mas no seu dia do exame feito no computador, o máximo que você poderá fazer é... Eu, infelizmente, não posso fazer isso, pois esse é um arquivo PDF, mas que foi feito em cima de uma imagem. Então, eu não posso destacar sentenças individuais. Mas, no computador, no IELTS feito no computador, o máximo que você pode fazer para destacar palavras-chave é iluminar uma determinada sentença, clicar com o botão direito nela e selecionar a opção Highlight. Assim, vai ficar tipo um amarelão em cima da sentença, não é? E é o máximo que você pode. Vai ser como se fosse passar um canetão. Você não pode fazer setas como eu fiz. Você não pode fazer círculos. Você não pode fazer underlines. Que são também muito mais naturais do que esses 3 passos de iluminar, clicar com o botão direito e selecionar. Aí logo depois você vê uma outra palavra-chave importante. Você mais uma vez faz 3 passos. Ilumina, clica com o botão direito e seleciona Highlight. Este processo de várias vezes fazer esses 3 passos pode, de certa forma, também te fazer perder o fio da meada na sua interpretação, pois são 3 passos a cada palavra. Então você vai estar fazendo esse algoritmo de 3 passos inúmeras vezes. Então é muito importante, na realidade, a gente ficar extra atento a isso. Tudo bem? Então, esta é a dinâmica sugerida. Você espera esses 30 segundos, quando eles forem dados para você, você destaca tudo. Ok? Então vamos lá. Agora, vou começar a dar o play no áudio. The test is in 4 sections. Write all your answers in the listening question booklet. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to section 1. Section 1. You will hear a conversation between the receptionist of a language school and a student who has just arrived for the first morning of his English course. First, you have some time to look at questions 1 to 5. Perfeito. Então veja, now you have some time to look at questions 1 to 5. Agora você tem algum tempo, no caso 30 segundos, para ver as questões de 1 a 5. É aqui onde que você aplica o que eu já mostrei. Tudo bem? Uma observação. Neste processo de destaque de palavras-chave e definição de relação entre informações, alguma dúvida ou questão? Sinta-se à vontade para ou ligar o microfone ou escrever no chat room. No problems at all. É importante vocês terem tudo claro sobre como é o processo de realização disso, pois esta é a essência da estratégia de listening. Mesmo. Esta é a essência. Você tem outras questões que eu vou estar comentando, mas esta é a essência. Tudo bem? Excelente. Sem dúvidas no momento. Excellent. Então, vocês agora vão escutar um silêncio aonde que vai ser dado esses 30 segundos pra gente. Tudo bem?
Veja que tudo é guiado. O áudio lhe instrui sobre o que vai acontecer sempre. Você não é pego de surpresa nunca. You will see that there is an example which has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Sorry to keep you waiting. Well, firstly, let me give you this booklet. It tells you a bit more about the school, the courses, and the social activities we offer. Now, on the first page, there's an outline of this morning's activities. There, you see. The program starts at 10 o'clock. Try not to be late, as it's a very full day. Perfeito. Então, perceba que este é um exemplo. E já percebemos que temos algo que também precisamos prestar atenção. Não existe real capacidade de execução IELTS Listening sem real capacidade de entender o que é dito para você. Você pode ter toda a compreensão da estratégia que você, na realidade, tem no exame IELTS Listening sendo possível. Se você simplesmente não consegue entender o que o áudio te fala, essa estratégia não adianta nada. Portanto, você precisa de ter, paralelo ao desenvolvimento que você faz, estratégico listening, com a realização de simulados, participação das aulas, ter um regimento de exposição sistemática de inglês sendo falado, idealmente, de nativo para nativo, em um contexto de rádio de notícias, nas formas britânica e australiana. Então, vamos destrinchar isso. Primeiro, por que rádio de notícia? Porque você tem o vocabulário e a forma como que o inglês é expressado no contexto de notícia sendo o mais próximo possível que você tem no exame IELTS Listening. O inglês que você escuta no Netflix, o inglês que você escuta no seu seriado, no filme, é melhor do que nada? Claro que é. Mas não é o inglês neutro / formal que você tem no IELTS. Em seriados, você tem inglês neutro / informal. Diga de passagem, podcasts também. Neutro / informal. No IELTS, você tem neutro / formal. Portanto, você precisa de se expor sistematicamente a esta forma de comunicação. Porque é isso que você terá no dia do seu exame. E uma observação, independente se você vem fazer o acadêmico ou general training, tudo bem? Porque o exame IELTS Listening é exatamente igual, seja no acadêmico, seja no general training. Não tem diferença nenhuma, ok? Mas então, voltando. Você precisa, então, de se expor ao inglês próximo de notícias. Podcast sobre IELTS é bom? Naturalmente, não é? Se você está escutando a podcast sobre o IELTS, isso é muito bom, não é? Até porque você está escutando em inglês, em um nível provavelmente neutro / formal, e está também abrangendo o contexto do exame, não é? Estratégias, formas de o realizar e tudo. Então, podcast sobre o IELTS, sim. Agora, você, por exemplo, pensar que você vai ter um desenvolvimento que é exatamente específico para o exame IELTS, escutando, por exemplo, Joe Rogan, porque, por exemplo, eu sou fã do Joe Rogan. Joe Rogan é o maior podcast do mundo. E extremamente interessante. Muito interessante. Agora, de fato, ele fala toda hora palavrão e é toda hora uma situação que acontece lá, porque são vários tipos de convidados que ele tem todos os dias no podcast dele. E eu não posso dizer que o contexto de escutar o Joe Rogan seja o mais específico por exame IELTS. É definitivamente melhor do que nada. Mas não é exatamente o que acontece no IELTS. De fato, o mais próximo é, de fato, um contexto de notícia. Segundo, falado de nativo para nativo. De fato, o inglês que você escuta num filme é um inglês muito neutro e, em termos de velocidade, também muito mastigado, pois é feito para um público em massa, de nativos e não nativos. Você precisa de, ao menos, se adaptar minimamente, não precisa de ser totalmente, mas minimamente, a uma frequência de fala mais próxima à nativa. Tudo bem? Segundo, ou melhor, terceiro ponto. E detalhe, então uma rádio de notícias que você se sintoniza e essa rádio é lá do local, é uma rádio
de nativo para nativo. Tudo bem? Via de regra. E a última questão é o australiano e o britânico. Você tem o IELTS sendo um exame mundial. Milhões de pessoas o fazem de forma padronizada ao redor do mundo. Mas, desproporcionalmente, o inglês australiano e britânico são os principais, porque o IELTS é desenvolvido por duas organizações, o British Council, uma organização britânica, e o IDP, uma organização australiana. Então, mesmo se você quer migrar para o Canadá, ou para os Estados Unidos com o IELTS, ou para outro local na Europa, os formatos dos sotaques britânicos e australiano precisam de ser abrangidos no seu estudo. Então, o que é sugerido para você operacionalizar o processo é 25 minutos por dia sintonizados em uma rádio australiana ou britânica, e você vai variando dia após dia nisso. Isso dá 3 horas e meia por semana. Às vezes 3 horas e meia é o que as pessoas têm a semana inteira para estudar para o IELTS como um todo. E eu estou sugerindo você fazer isso somente para o listening. Mas aí você pode chegar para mim e falar assim, Caio, peraí, aliás, 3 horas e meia somente para o listening, somente para se expor ao listening, sem contar os simulados e as outras coisas que você faz para o listening. Mas aí você pode falar, Caio, mas eu trabalho, eu tenho outras coisas para fazer. Sem problemas. Você faz esse 25 minutos diário de exposição a uma rádio de notícias australiana ou britânica com você quando está fazendo, por exemplo, a limpeza da sua casa, ou quando você está fazendo alguma atividade que você possa, por exemplo, escutar música, você também pode escutar uma rádio. Qualquer atividade que você faça, já iria fazer no seu dia a dia, que não exige uma concentração total e que você pode escutar ao mesmo tempo que você a faz, é uma atividade no qual você pode aplicar essa exposição sistemática. E todos nós, por mais ocupados que sejamos, podemos ser o presidente dos Estados Unidos. Nós temos atividades no nosso dia a dia que já temos que fazer e que podemos estar escutando ao mesmo tempo. 25 minutos por dia, sim, qualquer um tem. Tudo bem? Então, assim, você sistematiza esse processo, dá 3 horas e meia por semana e isso faz real diferença. Tudo bem? Muito importante termos isso em mente. Australiano e britânico. Vamos ver aqui algumas questões. Podcast de coisas do meu interesse é bom para somar vocabulário? Totalmente. Muitas vezes o desafio nem é você escutar a podcasts. Às vezes o desafio é você escutar algo que te interessa. Mesma coisa de leitura. Às vezes as pessoas falam, eu não consigo criar o hábito de leitura. Mas todo mundo, em algum momento na vida, já teve a oportunidade de achar um livro que é tão, mas tão interessante para ele, que a pessoa, você pode estar com a agenda mais insana do mundo. Você acaba lendo esse livro e você o lê em 2 semanas e você nem sabe como. Mesmo você trabalhando, estudando e fazendo como. Aí você se pergunta, como é que eu li? Você não leu porque você é um gênio. Você leu porque você estava interessado. Não é? Rapidamente, mesmo com uma agenda intensa. Então, muitas vezes o segredo de você fazer essa coisa acontecer não é que você é alguém que gosta de ler ou não. O desafio é encontrar algo que você gosta. E quando você gosta, você aprofunda nele com consistência. Tudo bem? Alguma sugestão de notícia? De noticiário? Bom, o que eu posso te falar é como é que você se sintoniza a rádio de notícias. Simple Radio. Temos outros aplicativos, mas o que eu, via de regra, sugiro a todos é o Simple Radio, que você consegue baixar gratuitamente na Apple Store ou na Play Store no seu celular. Tudo bem? E aí você consegue escrever lá Australia, Great Britain ou London. E aí vai aparecer as rádios principais que lá tocam. E aí você clica nela e escuta. Aí você busca uma rádio de notícias. Tudo bem? Euronews é um exemplo num contexto de inglês. A Euronews britânica, a Euronews English é um exemplo, não é? E aí você também tem rádios que você sintoniza quando você escreve, por exemplo, Sydney ou Melbourne, no que diz respeito a rádios australianas. Tudo bem? Mesmo se você não tem interesse de migrar para a Austrália, é importante se expor ao inglês australiano, pois as instruções do exame e as interações desproporcionalmente têm o sotaque britânico e australiano. Tudo bem? Então, vamos lá. Detalhe, eu vou estar colocando as respostas no chat room. Tudo bem? Vamos lá. The program begins at 10 o'clock, so 10 o'clock has been written against the answer. O australiano e o britânico tem alguma diferença? Tem. Eu não digo que é em termos de vocabulário, mas é em termos de som. O português de Minas Gerais, da onde que eu vim, e o português nordestino é diferente? É.
Mas é uma língua diferente? Não. É só um ritmo e uma frequência e uma forma diferente de se falar. Mas é a mesma língua. E o segredo não é você ganhar mais vocabulário que é especificamente falado naquela língua. É você se expor o suficiente para ela, para o seu cérebro se sincronizar com a frequência no qual ela expressa as palavras. E assim, você na realidade também consegue, de fato, compreender. No começo, quando você se expõe a um sotaque que você não conhece, você vai se sentir um idiota. Porque você não vai conseguir entender muita coisa. Mas, bom, se você consegue entender o inglês americano, e o inglês australiano é o mesmo inglês, isso significa que o problema não é vocabulário. O problema é exposição. Então você se expõe, gradualmente você vai percebendo que a sua cabeça vai, de fato, se sincronizando com a frequência no qual aquele inglês em particular é falado, e aí você começa a ter ele abrindo para você. Tudo bem? Mas o importante é não se desesperar. Quando a prova IELTS é feita... vai tentar ouvir um Irish também, né? O inglês, irlandês também cai bastante, né? Quando a prova é feita no PC, esses campos são editáveis? É possível na prova clicar sobre o campo ou dar tab para alternar entre os campos? Bom, não tem shortcuts, tá bom? Essa coisa de tab ou formas de você navegar mais rapidamente não é possível. Agora, o que você tem é sim a possibilidade de editar. Eles são editáveis. Então você não escreveu uma letra e se você escreveu errado, foi. Não, você tem todos sendo 100% editáveis. Tudo bem? E detalhe, o IELTS feito no computador é você se deslocando fisicamente para um centro de testes e fazendo num computer lab, num centro de computador, num laboratório de computador, onde você tem os cubículos e você faz o exame. Não é você fazer em casa, tudo bem? Eu sei que você não afirmou isso, Rodrigo, mas eu somente gostaria de enfatizar. O exame feito no computador é você deslocando-se para o centro de testes, mas fazendo em um laboratório de computador, tudo bem? E o speaking é exatamente a mesma coisa. É você fisicamente com um ser humano, tudo bem? Lidando com ele cara a cara. Perfeito. Então vamos lá. Respostas? Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Respostas no chat. Listen carefully to the first part of the conversation and answer questions 1 to 5. Sorry to keep you waiting. Well, firstly, let me give you this booklet. It tells you a bit more about the school, the courses, and the social activities we offer. Now, on the first page, there's an outline of this morning's activities. There, you see. The programme starts at 10 o'clock. Try not to be late, as it's a very full day. 10 o'clock? At 10 o'clock, all the new students will gather in the main hall Resposta. to meet the principal and the rest of the staff. In fact, you spend most of the morning in the main hall. Where's that? I'll show you in a minute. Just let me quickly run through this morning's events first, and then I'll explain how to get there. Event? Yes, okay. Right, where were we? Yes, so the principal's talk will last about 15 minutes, and then the director of studies will talk to you for half an hour about the courses and the different requirements for each. After that, the student advisor will tell you about the various services and activities we offer to students. Any questions? So, all of this is in the main hall? That's right. And then you'll go next door to classroom 5 at 11 o'clock. What happens there? You'll have a test. Test? I don't like the sound of that. What sort of test? Oh, it's nothing to worry about. It's just a placement test to help us find your level of English so that we can put you in the right class. It won't last long. Então veja que quando Classroom 5 foi dito, eu relacionei ele somente para o 5, mas foi uma palavra-chave destacada. Foi dito Classroom 5 e foi depois logo dita a resposta 4. E depois dita a resposta 5, depois de ser dito o test. Então veja, a palavra-chave foi dita e a resposta veio logo a seguir. Ou a palavra que nós destacamos que está semanticamente relacionada à resposta que nós temos que dar foi dita e a resposta está por vir logo depois. Então, de fato, é esta a essência. Tudo bem? Se tivesse escrito apenas Director, seria considerado errado? Bom, Director of Studies, não é? Que tipo de Director?
não é? Você está se referindo a um diretor em particular. Até mesmo no contexto de uma empresa, você tem vários diretores. Você tem um diretor executivo, o diretor operacional, o diretor de marketing. Então, no contexto de uma escola, também você tem diferentes directors. Porque não é somente uma categoria de director. Um mesmo local pode ter vários directors, não é? Então, algumas observações importantes aqui. Primeiro, não é? Posso fazer o IELTS com lápis e borracha? Yes. Boa pergunta. O exame IELTS sempre é feito de lápis e borracha. Todos. Listening, reading, writing, menos speaking, não é? Mas enfim, tudo é feito lápis e borracha, incluindo o writing. Tudo bem? Então você pode apagar sem problemas, não é? Bom, main room é diferente de main hall, não é? O que é o hall? É o saguão de entrada. Às vezes o main hall não é o main room. Main room significa quarto principal, ou cômodo principal, ou área principal, não é? Às vezes um local pode ter o main room e o main hall. São duas categorias diferentes de coisa. Tudo bem? Então, é necessário termos isso. Isso nos traz ao seguinte. Primeiro, a sua resposta tem que respeitar as instruções. Então, primeiro é no more than 3 words or a number. Não mais do que 3 palavras ou um número. Se você der mais do que 3 palavras de resposta, sua resposta está errada, mesmo se as informações estiverem certíssimas. Segundo ponto a ser considerado, a sua resposta tem que estar gramaticalmente correta. E isso inclui spelling, a grafia, a soletração que você utilizou para escrever as respostas. E terceiro, a sua resposta precisa estar semanticamente correta, fazendo sentido com o contexto da questão. E precisa de ser exatamente o que é dito no áudio. Então, muita atenção com relação a isso, em especial com relação a esse número máximo de palavras, porque com muita frequência você vê pessoas não respeitando isso, em especial às vezes quando você tem uma palavra só que é dada como um número máximo, ou 2. Aqui são 3, então é mais tranquilo, mas às vezes é dado somente 1 ou 2. Aí a pessoa escreve 3. Mesmo estando certo, a resposta é considerada errada porque desrespeitou as instruções. Então, muita atenção com relação a isso. Segundo ponto, vocês devem ter percebido que todas as minhas respostas aqui estão com letra maiúscula. Veja, não é? Main Hall, Director of Studies, Student Advisor, 11 o'clock e Placement. Por que todas estão com letra maiúscula? Porque você tem, idealmente, a realização do exame com você tendo todas as suas respostas em caixa alta. Seja você fazendo no computador ou não. Por quê? Porque assim você evita ter questões sendo desconsideradas se você, por exemplo, escreve Sunday com letra minúscula. Tecnicamente, o Sunday tem que estar com letra maiúscula, pois é um dia de semana, por exemplo, e qualquer dia da semana começa com a primeira letra maiúscula, independente se ele está no começo, meio ou fim da sentença. Portanto, você, para evitar ter essa coisa de letra minúscula ou maiúscula te custando pontos, o que você faz é escrever tudo com letra maiúscula. Sempre. A mesma coisa de nacionalidades. Brazilian, se você escrever Brazilian com letra minúscula, sua resposta está errada. Por quê? Tem que ser assim. Brazilian. Mesmo se for no meio da sentença. Então, escreve tudo em letra maiúscula sempre e você não precisa se preocupar com isso. E não é errado, não é quebrar regras, tudo bem? Então, perfeito. Com isso dito, agora vamos acelerar. Não porque eu vou fazer as coisas pelas coxas, mas vamos acelerar porque eu já dei uma introdução sólida com relação a certas questões importantes. Então, vamos lá. You now have some time to read questions 6 to 10. Agora é o tempo para vermos as próximas questões. Um comentário sobre questões de mapa. Questões de mapa têm 110% de certeza de que vai cair no seu exame IELTS. E você tem como primeiro ponto importante a ser considerado por você o ponto de partida da descrição. Porque todas as coisas que você vai ter que nomear no mapa vão tomar como referência esse ponto de partida. Neste exame em particular, que é um exame IELTS passado, de fato, temos a sorte de ter aqui sendo indicado You are here. Mas nem sempre você tem isso.
Via de regra, você não tem. E você, então, tem que, no áudio, identificar qual é o ponto de partida no qual todo o restante vai ser explicado. Porque a pessoa vai falar, to the left, you have this. To the right, you have that. Straight ahead and then turn left. Ok. Straight ahead, da onde? Left, da onde? Right, tomando como referência o quê? Então, sempre tomou como referência o ponto de partida. Tudo bem? O ponto de partida é sempre dito nos primeiros 15 segundos do áudio. Então, você tem que, nos primeiros 15 segundos, estar muito atento para identificar o ponto de partida inicial, se ele não está sendo visualmente representado. E quando você o encontra, se você em especial estiver fazendo o exame à mão, circule ele, deixe ele mais claro, porque ele vai ser a referência para todo o resto, tudo bem? Então vamos lá. Foi dado nosso tempo, temos que utilizar essa nomenclatura aqui para nomear as diferentes partes do mapa. Now listen carefully and answer questions 6 to 10. But how do I find the main hall? Right. If you look on the back of the booklet I gave you, you'll see a map of the school. Let me show you. Look, you came in through the main entrance here, and now we're here at reception. Now, to get to the main hall, you walk on to the end of this corridor in front of you, and then you turn left. Walk along past the language laboratory, and then past the library, which is next to the language lab on the same side, and facing you is the main hall at the end of the corridor. You can't miss it. So it's next to the library, in fact. Yes, that's right. I should be able to find that. And do you have a computer laboratory? Yes, we do. Could you tell me where that is? Certainly, yes. You go down to the end of this corridor again, but this time don't turn left, turn right, away from the main hall. The computer lab is immediately on your right, okay? And where's the staff room in case I need to find the teacher at some stage? The staff room is near the main entrance, on the left over there, just opposite the reception desk. In a day or two, I'm sure you'll find your way around very easily. Oh, one last thing. Is there a student common room? Oh, yes, I forgot to mention that. It's this area here, very close to where we are now, to the right of the reception desk as you come in the main entrance. There's tea and coffee facilities there. Great. Thank you very much. You're welcome. That is the end of section 1. You will now have half a minute to check your answers. Perfeito. Então veja que eu respondi e tentei criar o caminho tomando como referência o ponto de partida. Muito importante termos isso em mente, tudo bem? O ponto de partida é sempre crítico para a definição do resto. E eu respondi tomando como referência a nomenclatura. Se eu tivesse desrespeitado a nomenclatura e tivesse escrito assim, ó, ao invés de ter dado a resposta 6 como L, eu tivesse literalmente escrito library, a minha resposta estaria errada. Pois as instruções definem. CL, Computer Lab. L, Library. Você usa a nomenclatura que a questão te dá. Tudo bem? Pergunta. Em geral, mesmo nas questões de mapa, as respostas são sempre dadas na sequência, correto? Sim. O exame integralmente na mesma sequência que o exame que o áudio tem. Então, as primeiras respostas são sempre logo no começo da sessão e as últimas respostas são sempre no final do áudio. Tudo bem? Segue a mesma sequência. O que inquestionavelmente nos ajuda, não é? É muito bom quando nós temos as coisas acontecendo assim. Perfeito. Então, agora entra o outro lado da história. É você, na realidade, fazer algo especificamente após o áudio começar. Isso é ainda mais confortável e direto de ser feito quando você faz o exame à mão. Porque é só literalmente virar uma página. O áudio vai te falar, now you have half a minute to check your work, ou to check your answers. Você tem meio segundo para verificar as suas respostas. O áudio lhe pede para verificar as suas respostas, mas você se lembra que eu lhe disse que o máximo que você pode esperar é verificar o seu spelling? Pois é. Se você está fazendo o exame no computador, é melhor você de fato estar... Pessoal,
somente uma observação. Vocês estão conseguindo me escutar? Bem? Deu um corte, vocês estão conseguindo me escutar? Travando? Ok. Mas, eu sei, travou. Mas agora voltou? Normal? Voltou, não é? Perfeito. Então, voltando aqui ao que eu estava falando. Vocês têm o máximo que pode ser esperado, o spelling, não é? Pois é, se você está fazendo o exame no computador, você tem o spelling e, portanto, o verificar das questões sendo crítico, você fazer quando o áudio lhe instrui para fazer. Porque no final do exame, você não tem a possibilidade de verificar as suas respostas. Você vai ter 2 minutos para verificar o exame como um todo e pronto. Agora, caso você venha fazer o exame à mão, você vai ter 30 minutos de áudio e escrever na mão, como é também no IELTS feito no computador. No IELTS feito no computador é um áudio de 30 minutos que você vai digitando, dando as respostas. Mas, no feito à mão, depois desses 30 minutos, você tem mais 10 minutos para transferir as suas respostas da folha de questões para o answer sheet, para a folha de respostas. Neste momento de transferência é que você checa o spelling. E ao invés de checar o spelling quando as perguntas, ou melhor, quando o áudio lhe pede para verificar o spelling, o que você idealmente faz é nada de verificar as suas respostas. Você vai para as próximas questões e usa os 30 segundos que foram dados para você checar as respostas, mais os 30 segundos que vão ser lhe dados de fato para verificar as próximas questões, tendo, portanto, o máximo de tempo que você conseguir para se preparar para escutar. Pois, novamente, lembrando aqui, não é? O momento estratégico IELTS é quando? Aqui, antes do áudio. Então, o máximo que você conseguir para estender este momento de preparação para o áudio, mais efetivo vai ser o seu processo de identificação das respostas. Tudo bem? Então, você aqui, se você está fazendo o exame à mão, você literalmente desrespeita as instruções. E isso não é necessariamente como que eu posso dizer? Isso não é necessariamente quebrar regras, tudo bem? Você não está trapaceando ao fazer isso. Você somente está se adiantando e otimizando o seu tempo, sabendo que não existe custo-benefício em verificar respostas se você está fazendo, pelo menos naquele momento, se você está fazendo o exame à mão. Tudo bem? Então, voltando aqui ao compartilhamento de tela. Então, perfeito. Temos aqui tudo à nossa disposição. E agora vamos verificar as próximas questões. Então, veja a quantidade de tempo que a gente vai ter. Esse silêncio é do próprio áudio. Now turn to section 2. Section 2. You will hear a talk given to new students about a university advisory service. First, you have some time to look at questions 11 to 15. Agora que foi dado o tempo para a gente ver essas questões, a gente já revisou tudo. Agora vamos ainda olhar com mais atenção ainda as coisas e nos prepararmos ainda melhor para escutar. Now listen carefully to the first part of the talk and answer questions 11 to 15. Hello everybody, and welcome to this informal meeting about the University Helpline. The Helpline was set up 10 years ago by the Students' Union, and it aims to provide new students to the university with a service that they can use if they need information about practical areas of student life that they're unfamiliar with. Let me give you some examples of the type of help we can offer. We can provide information on financial matters. For example, you may feel that your grant is insufficient to see you through college life, or you may have some queries regarding the fees you're paying if you're an overseas student. In both cases, the helpline would be able to go through things with you
and see what the outcome might be. Another area we can help with is what we generally term the domestic area. Things such as childcare and the availability of nursery provision, for example, come under this. Then there's academic issues that may arise while you're in the early stages of your course that you may not know what to do about. You may wish to know more about essay deadlines, for example, or how to use the library. There are all kinds of questions you will find yourself asking and not knowing where to get quick answers from. The helpline would be able to provide these. The last example I've given here is simply termed social. And yes, there is a lot of social life here, but you may have a particular interest you wish to pursue, or you may wish to participate in outings or trips if you don't know many people at the moment. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 16 to 20. Now listen and answer questions 16 to 20. Let me give you some details so that you know where to go and who to see if you want to pay us a visit. Generally, you'll see our helpline officer, Jackie Kouachi. That's K-O-U-A-C-H-I. Jackie is a full-time employee of the Student Union, and she works in the Student Welfare Office. That's the office that deals with all matters related to student welfare. And it's located at 13 Marshall Road. I have some maps here for those of you who haven't been there yet. If you wish to ring the office, the number is 326-9940. That's 326-9940. The office is open between 9:30 and 6 o'clock on weekdays and from 10 to 4 on Saturdays. And there'll be somebody there, usually Jackie or myself, between those times. If you want to make an appointment, you can phone or call at the office in person. Please note that it may not be possible for anyone to see you straight away, particularly if it's a busy time, lunchtime for example, and you may have to go on the waiting list and then come back later. Well, enough from me. Any questions? Perfeito. That is the end of section 2. You will now have half a minute to check your answers. Perfeito. Nada de check your answers. Vamos voltar para as próximas aqui. Agora vem ao que eu preciso de fato falar sobre, que é questões múltiplas escolhas. Questões múltiplas escolhas são questões desafiadoras, não porque elas são mais difíceis do que outras, é porque elas são bifurcações. E a gente tende a ficar perdido em bifurcações se a gente não sabe exatamente para onde que a gente está indo, não é? Então, se você não saber priorizar o seu foco, você na realidade vai tentar processar muito mais informação do que qualquer pessoa, por mais inteligente que seja, é capaz de fato processar, não é? Você precisa de priorizar. Então, o processo de priorizar é no tempo anterior ao áudio começar a tocar, respectivas questões de múltipla escolha, você se foca inicialmente, principalmente nos enunciados. Você então aqui busca destacar palavras-chave nele. Por exemplo, start of the tutorial, tutor, the importance of. Essas são palavras-chave, ou seja, expressões que definem com exatidão o tipo de tópico que a questão em particular abrange. E depois você tem as alternativas em si, não é? Agora, cai uma questão. Se você tentar ver o enunciado e as alternativas, em especial quando você tem esses blocos grandes de questão de múltipla escolha, que frequentemente é o que você tem, 4, 5, 6 questões de múltipla escolha para responder, de uma só vez, quando o áudio tocar, você vai ter muitos dados para analisar antes do áudio começar. E, por consequência, você vai perceber que, muito frequentemente, o áudio vai começar e você não vai ter
nem visto todas as alternativas e nem todos os enunciados. Mas aí tem um problema. Por quê? O que está na alternativa você tem certeza que vai cair. Agora, o que está... Ou melhor, deixa eu repetir. O que está no enunciado, você tem certeza que vai cair. O que está na alternativa, não. Se você for ter uma questão que envolve, então, selecionar uma opção de 3, no mínimo, 66% das informações que você tem nas alternativas nem ao menos vai ser mencionado no áudio. Por consequência, já que você não tem, então, a certeza do que vai ser abrangido quando o áudio começar, do que diz respeito às alternativas, idealmente você nem ao menos as lê. Então você, antes do áudio começar, você se foca somente no enunciado. E buscar, de fato, compreender e se inteirar do que você tem certeza que vai cair, que são as informações presentes no enunciado. Destacar palavras-chave, abranger, portanto, na sua pré-análise, todas as questões, todo o bloco de questões múltipla escolha. E só quando o áudio começar a tocar, é que você volta a sua atenção para as alternativas. Mas aí você pode falar, Caio, mas isso é muito perigoso, não é? Como que eu vou para o áudio sem nem ao menos verificar as alternativas? Calma. Como você pode perceber, as alternativas não são longas sentenças como são os enunciados. São 1, 2, 3, no máximo 4 palavras, normalmente, que compõem as alternativas. São informações muito curtas. No momento, então, que são informações muito curtas, quando o áudio começar, você fica prestando atenção nas palavras-chave que você destacou no enunciado e nas alternativas. E assim você vai ter o seu foco nelas e muito mais facilmente identificar as respostas. E você consegue fazer isso simultaneamente a escutar, porque as informações são muito mais curtas. Você talvez tenha dificuldade de voltar a ler tudo quando o áudio tocar. O que, diga de passagem, é o que a maior parte das pessoas que não sabem disso fazem. Elas analisam o enunciado e as alternativas antes do áudio começar. E quando o áudio começa de novo, elas voltam a analisar as alternativas e o enunciado e tudo de novo. Elas fazem um segundo escaneamento. O problema é que você pode ser um Einstein, mas você, infelizmente, não consegue literalmente escutar e escrever ao mesmo tempo. O que você faz é voltar a sua atenção de um para o outro, rapidamente. Às vezes as pessoas falam, a mulher consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo do que o homem. Mas calma, ninguém consegue fazer literalmente 2 coisas ao mesmo tempo. O que na realidade a própria ciência diz é que você volta o seu foco a uma coisa, depois vai para outra, depois volta para outra, depois volta para outra. Você sempre está se focando somente em uma coisa. Mas o que quiçá talvez mulheres de fato são melhores do que homens é na rapidez em que elas saem de um e vão para o outro. Enquanto o homem ele tem de fato mais lentidão neste processo, a mulher vai mais rápido. Mas nunca, ninguém consegue fazer literalmente 2 coisas ao mesmo tempo. Então, já que quando o áudio começa a tocar, você vai estar lidando agora com informação muito mais curta, que são as palavras-chave do enunciado e as curtas sentenças das alternativas, você vai com muito mais facilidade voltar o foco de um para o outro e para o áudio, e aí vai conseguir assinalar a alternativa apropriada. E assim você então vai ter mais abrangência na preparação antes do áudio começar e mais rapidez na identificação de informações após o áudio começar. E assim você também não se sente perdido. Tudo bem? Vocês entenderam isso? Isso é uma questão importante. Vocês entenderam? Vocês, por favor, escrevam no chat ou ligam o microfone, pois este é um ponto muito importante, mas crítico. Porque muita gente muito capaz e inteligente tem dificuldade com questões de múltipla escolha, não porque não estão conseguindo entender as questões de fato, não porque elas têm problema no listening, não. É uma questão especificamente de técnica, de tática, não é? Então é muito importante vocês entenderem isso, porque isso pode te custar, o foco estar distribuído demais pode realmente te custar pontos desnecessariamente, não é? Então, vamos lá. O silêncio foi dado. Estamos indo. Now turn to section 3.
Section 3. You will hear the beginning of a tutorial on a business studies course. The tutor is discussing job interviews with two students, Muriel and Dave. First, look at questions 21 to 24. Now listen carefully and answer questions 21 to 24. Good morning. Good morning. Morning. So, we've looked at various aspects of staff selection this term, and I think by now you should be beginning to see how much more there is to it than just putting applicants through a short interview or asking the right questions. Yes. So, I think you should be ready for today's tutorial on matching the person to the job. We're going to talk today about the importance of choosing that all-round right person. Right, so we have to put ourselves into the role of the manager or supervisor. Yes, and then we're going to imagine how different applicants would fit into the team or group they have to work with. We'll look at some examples later. It's just theoretical at the moment. Yes, the point is, you can select someone, even a friend, who has all the right qualifications, degrees, certificates, whatever. You can also check that they have a lot of experience, that they've done the sort of tasks that you want them to do in your office already, in a similar environment. But if they start work, and you realise that they just don't get along with everybody else, that, say, they've got sharply contrasting views on how something will work, well, with the best will in the world, you may be backing a loser. Wouldn't it be just a question of company training, though? Not always, particularly in a team situation. And I think it's important to think in terms of that type of working environment. People have to have faith in each other's ability to carry out the task their boss has set them. They have to trust that everyone will do their part of the job. And you can't necessarily train people for this. But it's like trying to find out what someone's personality is like in a job interview. I mean, you just can't do that. Even if you try, you won't find out what they're really like until they actually start work. Well, in most interviews, you usually ask candidates questions about their hobbies and what they like doing in their spare time, that sort of thing. So, employers are already involved in the practice of, well, doing part of the task. But it doesn't tell you anything. It doesn't tell you if they're easygoing or hate smokers or whatever. Well, arguably, it does give you a bit of information about an applicant's character. Uma observação. Veja que uma importância maior que tem neste processo de você primeiro focar no enunciado antes do áudio começar e somente voltar a sua atenção para as alternativas quando o áudio começar, é que você começa, de fato, a perceber, especialmente nas questões de múltipla escolha, aquele desacoplamento, aquela desassociação entre o vocabulário que você tem nos enunciados e o vocabulário que você tem no áudio. Então, quando você seleciona de forma mais precisa as informações que você, na realidade, vai se focar, você consegue também sacar e entender este vocabulário paralelo, esses sinônimos que são utilizados. É mais fácil, ao menos, você fazer isso quando você tem menos coisas a se focar, quando o seu foco está mais seletivo do que se você está tentando, enquanto o áudio está tocando, ver os enunciados novamente e ver as alternativas, tudo ao mesmo tempo. E se jogar no meio deste caos um áudio que não está utilizando o mesmo vocabulário que está nas questões e, portanto, não está oferecendo tanta referência, é aí que a coisa toda estoura. Então, por isso, quando você prioriza o que voltar a sua atenção para, no momento de execução de questões de múltipla escolha, é realmente algo tão útil para você. Tudo bem? Então, vamos lá. Now look at questions 25 to 30.
Now, as the tutorial continues, listen and answer questions 25 to 30. Well, arguably, it does give you a bit of information about an applicant's character, but also more and more employers around the world are making use of what are called personality questionnaires to help them select new staff. And What's it called? A personality questionnaire. They have to be filled out by the candidates sometime during the selection procedure, often just before an interview. The idea is actually quite old. Apparently they were used by the ancient Chinese for picking out clerks and civil servants, and then later they were used by the military to put people in appropriate areas of work. They've gained a lot of ground since then, and there are about 80,000 different tests available now, and almost 2/3 of the large employers use them. Which makes you think there must be something in them. That's right. They ask the sort of questions that you might expect, like, do you like working under pressure, or are you good at keeping deadlines? And what if people can see through them and just write what they think the employer wants to see? Well, that's always a possibility. I mean, it's human nature to lie, isn't it? Well, that's the point. Apparently it isn't. These tests are compiled by experts, and they believe that the answers can provide a few simple indicators as to roughly the type of person that you are. But people will generally be truthful in that situation. And then you can go some way towards finding out whether someone's, say, forward-looking, a go-ahead type of person, or resistant to change. Yes, and there are all kinds of other methods. Ótimo. É aí que entra uma questão que é crítica compreendermos sobre os gaps, não é? Porque lembra que eu disse que o exame tem gaps? Ou seja, tem partes que o áudio, de fato, começa a falar sobre coisas nos quais as questões não abrangem? Pois é, se nós estivéssemos parado aqui no 29 e esperando o áudio acabar para irmos para as questões 30, para a questão 30, você teria a sessão terminando e a gente não respondendo a questão 30. A questão 30 faz parte da sessão. E quando o áudio falasse "This is the end of section 3", já ia nos focarmos nas próximas. Então, quando acabou de responder a 30, ou melhor, a 29, mesmo com o áudio continuando e as pessoas falando, mesmo a gente tendo a tendência em continuar focado na questão que parou, a gente tem que voltar a nossa atenção para a próxima, que no caso aqui era a questão 30, uma nova questão múltipla escolha. What is the tutor trying to do in the tutorial? O que o tutor está tentando fazer com o tutorial? E aí a resposta, como vocês mesmos viram aí, é a questão A. Alternativa A, describe one selection technique, ou seja, a descrição de uma técnica de seleção de candidatos para vagas de emprego, não é? Então, não seja enganado pelos gaps. Não tendam a continuar ali na questão, sendo que o áudio já passou dela e simplesmente você está esperando para a próxima. Não. Então, vamos lá. That is the end of section 3. You will now have half a minute to check your answers. Nada de check your answers. Estamos terminando, pessoal. Muito obrigado. Now turn to section 4. Section 4. You are going to hear a talk given by a student to a tutor and a group of fellow students in a seminar. First, you have some time to read questions 31 to 34. Ok, então vai até a questão 34. Perfeito. Então vamos voltar aqui. Now, as you listen to the beginning of the talk, answer questions 31 to 34.
Right. Are we all here? Okay. As you know, today Vivian is going to do a presentation on the hat making project she did with her class during her last teaching practice. So, over to you, Vivian. Thanks. Mr. Yardley has asked me to describe to you the project I did as a student teacher at a secondary school in London. I was at this school for 6 weeks, and I taught a variety of subjects to a class of 14-year-old pupils. The project I chose to do was a hat-making project, and I think this project could easily be adapted to suit any age. So, to explain the project. After we'd done the research, we went back to the classroom to make 2 basic hat shapes using rolls of old wallpaper. We each made, first of all, a conical hat by, well, if I show you now, cutting out a circle and then making 1 cut up to the center and then, overlapping the cut like this. A conical hat that sits on your head. The other hat we made was a little more complicated. First of all, we cut out a circle again, like this. Then you need a long piece with flaps on it. I've already made that bit, which I have here. You bend the flaps over and stick them with glue or Pritt stick to the underside of the circle, like this. Again, I've prepared this so that I don't get glue everywhere. The pupils do, of course, so you need plenty of covers for the table. Olha o gap. And there you have a pillbox hat, as in pill and box. Now, variations and combinations of these 2 hat shapes form the basis of the pupils' final designs. Já poderíamos estar Now you vendo have aqui. some time to look at questions 35 to 40. Ok. Ótimo. Teve um gapzinho no final, eu já estava verificando as próximas, mesmo com áudio ainda nelas, né? Nas anteriores. Now listen and answer questions 35 to 40. The next stage of the project was the design phase, and this involved, first of all, using their pages of research to draw a design of their hat on paper. That's the easy part. They then had to translate their 2-dimensional design into a form to fit their head. I encouraged them to make a small-scale 3-dimensional hat first, so that they could experiment with how to achieve the form they required. And I imposed certain constraints on them to keep things simple. For example, they had to use paper, not card. Paper is more pliable and easier to handle. They also had to limit their colors to white, grey, or brown shades of paper, which reflected the colors of the buildings they were using as a model for their hats. And they had to make sure their glue didn't show. Well, it was very enjoyable. And just to give you an idea of what they produced, I brought along 3 hats to show you. This one here is based on a circular stairway in an old building in London. It uses 3 pillbox hats, one on top of the other. This was designed by Teresa. Here's another one that has a simple strip going round the base of the hat, but has then gone on to add strips of paper that come out from the base and that meet at the top of the hat, rather like a crown, making a fairly tall hat. This was made by Muriel. And lastly, there's a combination of the pillbox or single strip around the base, and then the conical hat shape on top to form a castle turret. This was made by Fabrice, and there are many more that I could have brought. Thank you, Vivian. That was most interesting. Now, what we can learn from this is that... Ótimo. That is the end of section 4. E o the end da nossa análise. Perfeito.
Então, pessoal, veja que sempre aconteceu a mesma coisa. Palavra-chave dita, a resposta por vir. Não é? Vocês viram aqui, inclusive, quando você, nessa parte aqui final, foi dito small scale, resposta 36 veio. Não é? Colors, resposta 37 veio. Então, é muito, muito importante termos essa preparação acontecendo e não nos assustarmos com os gaps, não é? Eu vi uma pergunta aqui que eu não respondi, somente então uma dúvida. Caio, tem alguma regra da quantidade de perguntas múltipla escolha descritivas? Não, é aleatório. Não existe uma proporção que podemos prever do que na realidade vai ser múltipla escolha, do que vai ser descritivo, do que vai ser summary, do que vai ser completar sentenças incompletas, o que vai ser resposta curta. Não tem como a gente, na realidade, prever. É aleatório, tudo bem? Não tem uma proporção acontecendo. Agora, você sabe que vai cair, é certeza. Você só não sabe qual é a proporção em relação aos outros tipos. Agora, normalmente questões múltipla escolha giram em torno entre 4 e 7 por exame. Então, você tem um bloco maior de, por exemplo, 5 e outras questões, umas duas a mais, juntas com outras que não são múltipla escolha dadas numa sessão. Então, você está falando de entre 5 e 7 questões múltipla escolha nos exames, via de regra. Tudo bem? Às vezes um pouquinho menos, mas entre 5 e 7. Caio, eu coloquei 3D ao invés de 3-dimensional. Estaria errado? Bom, é sempre como uma boa prática utilizar exatamente a exata palavra que foi dita no áudio. Agora, quando você tem uma abreviação a uma determinada palavra que é de forma universal compreendida, ela também pode ser utilizada. Eu não diria para você que é uma boa prática você sempre utilizar abreviações, se não forem elas exatamente o que é dito no áudio. Porque isso pode criar espaço para você, em momentos onde de fato a abreviação não se encaixa, você utilizar uma abreviação. E a abreviação a ser utilizada, ela precisa de ser uma abreviação universal. E nem sempre o que é universal em um contato é universal em outro. Então, eu diria que, de fato, o 3D é um exemplo, sim, de abreviação universal que pode ser utilizada, mas não é uma boa prática utilizar abreviações em nenhum momento. Tudo bem? Porque, novamente, isso abre espaço desnecessariamente a erros. E ela diz de forma clara 3-dimensional, não é? Perfeito. Foi o mais rápido. Ok, entendi. Foi o mais rápido. Claro. E uma observação. Caso você, na realidade, queira a priori escrever 3D e depois escrever 3-dimensional, aí não tem problema. Porque essa é uma questão que também é sugerida. Por exemplo, você escuta a palavra hospital como resposta. A pessoa no áudio fala hospital. Não há o menor problema de você, na primeira resposta que você dá, simplesmente escrever hosp. Porque isso daqui vai te dar a referência que a resposta é hospital. Agora, você não pode esquecer de, na sua transferência, escrever hospital. Ou, na sua checagem das respostas, caso você esteja fazendo a avaliação no computador, você tirar do hosp e colocar hospital. Pois, como eu disse no começo da aula, no computador tudo é editável. Mesmo quando você já respondeu anteriormente. Tudo bem? Perfeito, pessoal. Ótimo. Então, nenhuma dúvida, nenhuma questão adicional? Pois, se não há dúvidas ou questões adicionais, eu sinto que nós estamos completamente finalizados. Muitíssimo obrigado por você ter estado aqui comigo nesta noite de sexta-feira. Eu realmente agradeço a todos vocês que ficaram comigo ao final desta aula, que de fato foi intensa, mas muito importante para o exame, que quiçá é o exame mais importante do IELTS como um todo, não é? Ótimo, perfeito. Então, tenham todos uma ótima noite, fiquem com Deus, e o que é a questão, sinta-se à vontade para trazer para mim, para eu esclarecer, tudo bem? Bye, bye.